Pega rápido. No outro copo. Cadê teu copo da senha? Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Gostaria de iniciar a noite agradecendo a presença de todos vocês aqui, de cada pessoa que está aqui conosco, tá? Eu me chamo Pauline, sou psicóloga e também sou integrante do GT Grupo de Trabalho, Estudos e Práticas do Psicólogo no contexto do envelhecimento. E o nosso GT ele tem por objetivo promover a articulação de conhecimentos relacionados ao envelhecimento humano com aspectos sociais e específicos da prática teoria, bem como pesquisa na atuação da psicologia, a fim de construir uma aproximação entre o CRP, profissionais e estudantes da área de psicologia. E desde já eu aproveito aqui o momento, né, para divulgar a atuação do GT, convidar todos, estudantes e profissionais, a conhecerem um pouco mais sobre o nosso grupo. Nossas reuniões acontecem de forma quinzenal e nós estamos aí abertos a quem desejar participar, tá? Logo mais, nossa convidada vai estar entrando aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia 15, né, que é o Dia Mundial de Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa. E Cássia vai estar aqui conosco respondendo algumas perguntas, tá? Eu acho que eu já posso aqui convidar a Cássia para entrar na live. Oi, Cássia, Olá. boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Seja Tudo muito bom, Pauline? bem-vinda. Tudo bem? Obrigado. Que bom Obrigada estar aqui pela, com você. obrigada pela recepção, né, calorosa, gente. Boa noite para todos que estão aqui conosco. Nós vamos conversar hoje, né, um pouquinho. E aí, quem Vamos. quiser também dialogar com a gente, pode ir escrevendo aqui as perguntas, as dúvidas do que a gente vai falar, que a gente vai, no máximo possível, tentar atingir, né? Com certeza. Vou aproveitar para te apresentar, então. Cássia, ela é psicóloga clínica e hospitalar, tá? Mestra em desenvolvimento social e doutoranda em psicologia cognitiva. E atualmente também é coordenadora do nosso GT. Então, seja muito bem-vinda. Acho que é um momento muito importante para a gente discutir sobre esse conteúdo, né? E eu vou estar atenta aqui ao chat, às perguntas, e aí a gente vai dialogando, né? É um momento para a gente dialogar, conversar um pouco mais. Tá? Confesso que já tenho aqui algumas perguntas para você, e a partir do momento eu vou colocando aqui as perguntas, tá? Aproveito também esse momento, né, para ressaltar a todos aqui presentes que
né, respeitem o tema da live, né? A gente está aqui conversando sobre envelhecimento, que qualquer dúvida com relação ao CRP, né, maiores perguntas referentes ao conselho, a gente tem aqui uma equipe que está à disposição e aí vocês depois podem entrar em contato com a equipe, tá, gente? E aí, falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Sobre o tema aí da nossa live. Essa live que foi pensada pelo CRP em virtude ao dia 15, né? Que é o Dia Mundial de Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa. Tínhamos pensado esse momento para sexta-feira, né, da semana passada, e devido aí às fortes chuvas e instabilidades de conexão, foi remarcado para hoje, né? Então, nesse período de pandemia, essa data, ela ganha ainda mais relevância, né, devido ao aumento das denúncias, crimes contra pessoas que são fragilizadas, que sofrem negligência, abandono, abuso, violência física e psicológica, né? E é pensando nesse cenário que a proposta hoje é fazer um diálogo aqui sobre esse tema, né? Desde já, convido a todos vocês a participarem com as perguntas, com colocações, que a gente vai interagindo, tá bom? Bom, Cássia, e aí eu já tenho aqui uma pergunta para você, que eu acho que é para movimentar um pouquinho o nosso momento, tá? Para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, né? Que é algo que eu vinha pensando também quando estava lendo aí sobre dia 15, né? E sobre esse tema que é tão importante, né? E aí nós entendemos que o tema do envelhecimento é um tema muito amplo, né? Quando a gente fala em envelhecimento é algo que envolve muitas questões, né? Mas quando falamos de violência, né, vão desdobrando outros aspectos. E aí, para iniciar a conversa da gente, eu penso que é muito importante falar um pouco sobre a perspectiva que você vai estar abordando aqui hoje, né, sobre o envelhecimento, a partir de que perspectiva você vai trazer esse tema, tá? Então, a palavra está com você. Tá bom, obrigada, Pauline, mais uma vez. E aí a gente vai fazendo essa troca, né? Pergunta tá lançada, a gente vai fazendo essa troca. Gente, boa noite mais uma vez. E aí, reforçando um pouco do que Pauline falou, né, sobre o GT. Nós fazemos parte desse GT, né, que tem a proposta de trabalhar questões sobre o envelhecimento com profissionais de psicologia, com estudantes de psicologia, né, com outros colaboradores. E aí, frisando também que o CRP tem outros GTs e outras comissões, né? Então, se você é psicólogo, se você é estudante de psicologia e você tem interesse, né, em integrar, né, de maneira assim didática, pedagógica, mas também de maneira política, né? A gente pensar nas nossas narrativas, pensar nas nossas ações. Então, nós estamos, né, o nosso GT, os outros também, as outras comissões, né, que discutem outras questões, né, estão também de portas abertas. Então, vamos lá. Pensando nessa pergunta, primeiro contextualizar um pouquinho. A gente está falando sobre o 15 de junho. E aí, o 15 de junho, como o Paulo falou, né? Não, a gente não utiliza a palavra celebrado, né? Mas é evidenciado, discutido sobre a questão da violência em relação à pessoa idosa, né? Que é um fenômeno, uma questão, um problema social, né, nosso. E quando a gente fala sobre o envelhecimento, a gente precisa levantar alguns aspectos, né? Enquanto PC, os aspectos relacionados à questão do próprio desenvolvimento humano, os aspectos da subjetividade do envelhecer, aspectos do processo do envelhecimento. Então, a gente pensar o envelhecimento enquanto um processo e não enquanto um momento estanque. Então, quando a gente fala aí dessa categoria de pessoas idosas aqui no Brasil, que a gente faz esse recorte etário, né? Então, quando a gente pensa na questão do Estatuto do Idoso, né, que vai definir que pessoas idosas são pessoas de 60 a mais, né, que é garantido aí pela lei, mas a gente pensar nesse envelhecimento também enquanto um processo, né? Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai tendo aí a nossa historicidade, que tem a ver também com esse nosso processo de envelhecimento. Então, a gente pensar nesse processo tem a ver com esses lugares,
né? Esses marcadores sociais, né? Que são importantes a gente pensar, porque a gente não tem um envelhecimento único, né? Não é algo que é unilateral. Então, são muitos fatores que vão estar dialogando e às vezes até assim determinando alguns elementos. Por exemplo, fatores de renda, né? Fatores de classe, fatores de gênero, né? Fatores de gênero, fatores de raça, né? Então, são vários elementos que vão estar aí dialogando com esse processo de envelhecimento, né? Então, é importante eu estar falando sobre isso, porque quando a gente fala desses aspectos da pandemia, algumas questões sobre violência vão ficando evidentes, né? Quando a gente fala da pandemia, principalmente, que eu acho que a gente vai, talvez em algum momento, poder falar um pouquinho mais em relação a isso. Aí, para além desse lugar social da velhice, que é importante a gente falar, né, o olhar da psicologia também em relação à velhice, é importante falar de onde é que eu venho, né, desse lugar que eu tô. No momento, eu estou trabalhando como psicóloga hospitalar no ambulatório do hospital aqui do Recife, que tem como público-alvo pessoas idosas, né? Então, prioritariamente pessoas idosas. Então, essa é o lugar também de onde é que eu falo, né, dessa atuação e também de uma atuação de pesquisa também voltada à pessoa idosa, né, desses lugares, na verdade. Acho que eu consegui Uhum. responder a tua pergunta. Sim, sim, exatamente, né? E quanto que é importante a gente ir percebendo é, que discurso vem desses lugares, né? Como você traz a sua experiência, tanto em clínica quanto em hospital, né? Mas que bom, muito bom. Eu Então, vi aqui um pessoal falando, né? E aí, eu gente, ainda não estou vendo se vocês quiserem interagindo, a gente vai interrompendo a fala e eu vou lendo as perguntas de vocês, viu? isso. Que bom. Então, vamos dar seguimento, né? Eu tenho outra pergunta para você, tá? Você estava falando muito aí, né, na sua prática. A partir da sua prática, né? Tanto em clínica quanto em hospitalar, né? Na sua opinião, quais seriam as maiores dificuldades para a gente identificar situações de violência contra a pessoa idosa? Certo. Boa noite, Elisete. Elisete Então, também é colaboradora do grupo. Boa noite. É, Então, quando a gente fala aí da questão da violência, né, as dificuldades, o primeiro ponto que eu falo é em relação à questão da violência estrutural, né? Isso é um ponto importante para a gente abordar. E aí eu vou utilizar esse termo de violência estrutural, pensando principalmente nas pessoas idosas, a quem eu escuto, né? é, bem específico, né? Então, quando eu falo da questão da violência estrutural, eu falo de muitas violências, né, durante a vida, durante toda a vida, né, que as pessoas elas experimentaram e não conseguem identificar que aquela determinada situação ela se configura como uma violência. Então, a própria dificuldade de identificar, né, que se trata de uma violência. Temos uma pergunta aqui. Maíra perguntou assim: qual a sua opinião sobre o CID-11? Trazer envelhecimento como um sintoma ou patologia? Perfeito, Maíra. Vou, vou, vou tentar também abordar e fazer uma relação aqui nessa pergunta que Pauline falou, né? Que a gente fala de violência. Inclusive, assim, algumas referências aqui no Brasil, né? Já refletindo um pouco sobre essa questão da CID-11, falando também isso como uma questão de violência, né? Entender o envelhecimento dessa forma. A gente tem um momento histórico, né? Essa determinação, essa possibilidade, ela não surge do nada, né? Isso está contextualizado historicamente, mas é algo que é importante a gente questionar, sim, né? Porque a gente
entende e a gente vivencia e a gente compartilha muitos preconceitos associados ao processo de envelhecimento, né? Como, inclusive, associando envelhecimento como fracasso, como inutilidade, como representações sociais, representações mentais extremamente negativas. E a gente refletir, né? Qual é o sentido, né? Qual é o caminho da gente pensar nessa questão da CID como um envelhecimento lá, né? Então, assim, enquanto dado epidemiológico, né, talvez não seja interessante, né, ter o envelhecimento lá enquanto dado epidemiológico, até porque hoje a gente tem uma medicina que ela avançou demais, né? Então, assim, há algumas gerações atrás, esse tipo de discurso era um discurso presente. Então, morreu de quê? Morreu de velhice, né? Então, porque a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Entender os motivos pelo qual aquele óbito ocorreu. Então, assim, é importante a gente questionar isso de uma maneira crítica, né? A quem isso pode estar servindo, né? É importante mesmo. Até porque esse processo, né, de envelhecimento e até a questão mercadológica, né? Então, os produtos, né, os investimentos para que esse processo ele não aconteça ou para que esse processo ele retarde ou para que mesmo velha eu consiga me manter jovem como se jovem tivesse aí nesse lugar de qualidade, né? Um lugar moral e não um lugar de fases, um lugar de processo mesmo de vivências, né? Então, quando a gente fala dessa questão até da própria identificação da violência, Pauline, como uma dificuldade, né? Por exemplo, identificar que a violência ela não se trata apenas de violência física, né? Inclusive na própria questão da violência física, também a gente perceber que nem sempre a violência física é tão simples assim de ser identificada, né? Porque às vezes a gente reproduz esse discurso, a violência física é mais simples de ser identificada, mas nem sempre, depende muito do contexto, né? Porque essa pessoa que sofre a violência física, ela sempre está dentro do contexto. E quando, por exemplo, esse contexto é um contexto familiar, é um contexto que esses próprios cuidadores, né, cometem esse tipo de violência, tem outros fatores aí que a gente pode elencar. Então, mesmo que tenha aí marcas visíveis na pele, roxo, né, olho machucado, pele machucada, esse discurso, né, ele pode estar ali como foi uma queda, né, se desequilibrou, caiu da escada, né? Então, tá com dificuldade de andar e aí se desequilibrou e caiu. Então, nem sempre também é tão simples assim identificar. E aí, também os outros tipos de violência, né? A própria violência psicológica, uma violência também que infelizmente é muito comum, a questão da violência financeira, né? Que é muito presente também. E aí a violência financeira tem a ver com a alienação dos bens dessa pessoa idosa, né? A violência sexual, que também acontece, né? Muito presente nessas realidades, e a própria negligência, que também é muito presente. Então, esses elementos estruturais, eles às vezes são bem difíceis para a gente estar informando ou numa relação ali que a própria pessoa idosa ela reconheça de que vivenciou ou de que está vivenciando algum tipo de situação, né? Deixa eu ver aqui, Cássia, tem uma pergunta aqui, né? Que é justamente falando sobre esse aspecto da violência de reconhecer, né? A Ana Cláudia, ela colocou aqui que os idosos costumam confirmar a violência ou se percebe, né? Eu acredito que se identifica esse tipo de violência, tenta proteger o agressor, principalmente se for um familiar, né? Ela sim, pergunta Ana aqui. Cláudia, né? Uhum. Ana Cláudia, deixa eu tentar. Então, isso é uma grande dificuldade, Ana Cláudia, porque a gente vai estar falando aí de relações, né? Então, quando esse agressor, quando essa pessoa agressora, ela
são pessoas que estão dentro das relações, quando são familiares ou quando são cuidadores diretos dessa pessoa idosa, a gente vai ter sim dificuldades, né? Esse elemento que eu falei, a própria dificuldade de identificar a violência, por exemplo, quando uma pessoa idosa sofre durante um tempo, enfim, a violência psicológica, né? Por exemplo, você é inútil, você não presta, né? Você já trabalhou, mas agora você não trabalha mais. Você é um peso para mim, porque se você não tivesse doente, eu estaria trabalhando agora, ou a minha vida seria outra. Enfim, esse tipo de agressão verbal, o que acontece às vezes é que a própria pessoa idosa, ela introjeta, ela acolhe esse tipo de violência como se fosse verdade, como se fosse algo de fato dela. E começa até a se questionar: será realmente que eu não sou um peso? Será realmente que eu não sou um atrapalho para a minha família? Né? Ou para essa pessoa, né, que está aqui como cuidador direto? Então, sim, é difícil, tem desafios, né, desse tipo de identificação. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma sensibilidade nessa escuta, e a gente perceber também como que se dá essas relações, né? Então, a partir do momento que a gente está ali no convívio, na atuação direta com essa pessoa idosa, a gente muitas vezes tem essa possibilidade de estar também em contato com esse filho, com essa nora, com esse sobrinho, ou até com esse cuidador formal, né, que está diretamente ali com a pessoa idosa, e a gente também ficar atento e atenta como que se dá essas relações, né? Como que se dá esse diálogo, né? Uhum. Rafael colocou aqui, cá saudades. Beijo. Estão dando parabéns aqui. Obrigada, obrigada. Bom, que E aí bom. eu não, e aí eu Excelente. não sei se essas colocações assim contribuem. Mas aí também, deixa eu pensar assim, em relação mais, Paulina, em relação a essas dificuldades, e já pontuando também o que a colega falou, e aí o Uhum. medo vai estar presente, né? A partir dessa pergunta que eu acho que foi a Ana Cláudia que perguntou. O medo ele vai estar presente, né, nesses casos, né? E aí, por exemplo, o medo, a vergonha, chantagem emocional, quando existe assim qualquer tipo de dependência também se constitui como um desafio, e aí dependência assim tanto de cuidado, né, de níveis de dependência de cuidado, de dependência emocional, de dependência financeira, qualquer tipo de dependência, também a gente vai identificar como um desafio, né? Para que a própria pessoa idosa, inclusive, perceba que está vivenciando alguma situação de agressão. Isso mesmo, né? Porque a gente tem que pensar também que entra a questão aí de se perceber nesta condição, né? Que acontece muito de muitos idosos não se perceberem aí dentro dessas dificuldades, né? Sofrendo esse tipo de agressão. É muito bom. Bom, Marcos colocou aqui, verdade, live muito importante. Parabéns. Obrigada, Marcos. Abraço. obrigada, Marcos. Bom, então eu vou seguir, tá, Cássia, com as perguntas. E Tudo aí bem. o pessoal pode ir interagindo aqui, que a gente está aqui de olho no chat e vamos colocando aqui as perguntas, tá? E aí pensando, né, em tudo isso que você já falou, em tudo isso que foi colocado aqui, você sugere, né, algum elemento, alguns elementos que possam facilitar esse tipo de comunicação? Uhum, certo. O que é que você Luciana, poderia beijo. sugerir? Luciana, beijo. Referência também aí quando se fala das questões de envelhecimento. Beijo, Verdade. Luciana. Na questão da comunicação, né? Tem uma coisa assim que eu acho que é importante eu colocar a nível de observação e a nível de vivência, é que pelo fato de estar atuando no ambulatório, né, com pessoas idosas, prioritariamente, então a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas idosas, tem um elemento que eu acho que é muito importante, significativo para a gente que é psi, né?
É a questão da psicoeducação. A Pauline, assim, eu atendo pessoas de 70 anos mais, 60 anos mais, 80 anos mais, que nunca vivenciaram uma experiência de atendimento psicológico sistemático na vida. Então, são pessoas com 60 a mais, né, que chegam nesse lugar de acolhimento, que nunca vivenciaram isso, né, e que muitas vezes o entendimento que se tem sobre um acolhimento psicológico, uma escuta psicológica, é algo que está relacionado também aos preconceitos que socialmente ainda existem, né? A, quem procura ajuda é porque não foi forte o suficiente, né? É, ou isso, né? É uma coisa de louco, né? Procurar psicólogo é coisa de louco, esse tipo de concepção que ainda hoje é muito disseminada na nossa sociedade. Então, o fato de realizar uma boa vinculação, essa boa comunicação, inclusive assim, informativa também, de explicar quais são os objetivos desse acolhimento, né? O que é que um psicólogo faz, que aquele espaço é um espaço é um espaço seguro, né? É um espaço que vai estar ali operacionalizando a questão do próprio sigilo ético, inclusive para os familiares, né? Voltando lá à pergunta da colega, isso também às vezes é colocado até como uma dificuldade, porque no atendimento de outros profissionais, por exemplo, os familiares ou os cuidadores diretos, eles podem entrar, né? Eles vão estar lá durante o atendimento e muitas vezes até respondendo pela pessoa idosa, né? Então, o profissional ou a profissional faz uma pergunta e o cuidador responde, a pessoa idosa não responde. Então, esse tipo de situação é muito comum e no atendimento da psicologia, isso é importante que isso seja explicado, né? Tanto para a pessoa idosa como para quem está, se por acaso não estiver sozinho, né, ou sozinha, e explicar por que que isso acontece, né? Por que que eu vou precisar ficar sozinho aqui? Então, explicar a questão da segurança, do sigilo ético, né? Então, isso é uma coisa muito importante que facilita a comunicação. Isso é um ponto importantíssimo, né? A gente está desmistificando essas concepções que são extremamente preconceituosas, né, sobre essas possibilidades que o acolhimento psicológico pode trazer. A outra questão importante é a questão da adaptação da linguagem. Então, qualquer coisa, né, que se for explicar, que se for dar alguma informação, né, perceber ali como que isso pode ficar mais entendível para aquela pessoa, né, porque dentro desse contexto que eu estou trazendo, né, que é um contexto hospitalar, historicamente a gente percebe esse distanciamento, né? Então, assim, quem está usando a bata é quem sabe de tudo. E quem não está usando a bata é quem não sabe de nada. Então, mesmo que isso não seja verbalizado, isso pode aparecer em alguma dimensão, né? Então, a gente utilizar uma linguagem que seja acessível, né? A gente propiciar um ambiente, né, que a pessoa se sinta segura, né, e que ela tenha a questão de sigilo ético, que a gente possa tá ali não julgando, né? Isso é um preceito do nosso próprio código de ética, né? Não julgando as opiniões, as crenças ou pensamentos da pessoa idosa. Isso é um preceito do nosso código de ética, dos códigos de éticas também de outras categorias, mas isso é uma questão que é importante a gente estar frisando, né? Porque isso é uma concepção até da gente estar acolhendo esses processos históricos de violência, se por acaso eles existirem, né? Se não for este momento apenas, mas se isso for um histórico, né? E aí também estabelecer uma relação empática, né, com essa pessoa, né, que possibilite uma vinculação, que isso é fundamental. Com certeza. Temos mais uma pergunta aqui, viu?
é de Ana Cláudia novamente. Um idoso de 82 anos, porém completamente lúcido, costuma falar em suicídio e não aceita ajuda de um profissional. Como trabalhar com isso, né, com esse idoso? Como trabalhar aí com essa questão, né, do suicídio Uhum. com esse idoso? Olá, Ana Cláudia. É, quando você traz essa questão, é muito importante, né? Pelos fatores, inclusive da questão da psicoeducação. A gente pensar, ele não deseja procurar ajuda e a gente e tentar entender o motivo. Será que tem aí algum tipo de representação negativa associada a quem procura ajuda psicológica? Né? O que é que ele entende em relação à psicologia? O que é que ele acha que quando chegar lá no psicólogo vai acontecer? Isso é uma coisa que eu geralmente pergunto. O que é que a senhora achava? O que é que a senhora achava que ia acontecer? Né? A gente desmistificar um pouquinho essas crenças. Isso pode ser um processo que pode ser facilitador. Se alguma pessoa próxima a esse idoso já, né, procurou ajuda de algum profissional, né, de psicologia, também falar da sua experiência, né, se foi uma experiência ali positiva, né, uma experiência que deu suporte naquele momento, também utilizar desse recurso, né? E a questão da informação mesmo, acho que isso é importante. Obviamente que, assim, no atendimento de psicologia, a gente não vai estar trabalhando com a obrigatoriedade. E aí é a gente falar desse contexto que essa pessoa está vivendo e quais esses elementos que aparecem ali que podem estar interferindo nesse contexto, né? Que pode estar aparecendo ali como uma espécie de muro, de barreira, de resistência para que esse acolhimento ou esse processo possa acontecer. E aí, talvez um outro recurso interessante, Ana Cláudia, seja se por acaso essa pessoa idosa já é acompanhada por algum profissional de saúde, um médico, um geriatra, uma fono, um fisioterapeuta, né? Se esse idoso ele já é acompanhado pelo próprio postinho de saúde ou pela assistência social do município, se ele é referenciado de alguma forma por algum profissional, pedir também auxílio, né, a esses profissionais no sentido de orientação, né? Que, que seria importante. Com Acho que eu certeza. consegui Temos responder. mais uma pergunta, hein, Cássia? É, Elaine, minha amiga tá aqui. Beijo, Elaine. temos uma pergunta aqui, ó. Às vezes o idoso agredido não denuncia o agressor quando é familiar, porque teme o abandono dessa família. Na verdade, acho que foi um comentário aqui da colega. Realmente, Uhum. né, é algo que a gente percebe que acontece bastante, né? Que fez esse comentário, Tem, tem mais não um é? aqui que eu não estou conseguindo visualizar. Você está conseguindo aí, Cássia? Ah, acho que Na tem uma pergunta verdade, é um aqui, bem outro assim. comentário aqui, ó. Vou começar a atender uma idosa de forma domiciliar que tem apresentado um quadro de demência junto com a crise de pânico. O que você sugeriria para o primeiro atendimento? Hum, muitos elementos, né? Principalmente É, quando fala da questão do atendimento domiciliar. Ah, acho que nesse primeiro atendimento é fazer aí uma vinculação com a pessoa idosa e com a família, né? Se ela, provavelmente como ela está no processo de demência, sempre quando você chegar lá, ela vai estar acompanhada por alguém, né? Você entender quem é essa pessoa, quem é o lugar dessa pessoa nessa rede de cuidados, se existe uma rede de cuidados, quem compõe essa rede de cuidados, né? Como as pessoas se dividem para fazer esse cuidado. A, até as questões mesmo da própria idosa, né? De entender elementos de preferências, de gostos, de cotidiano, entender também questões de outros tipos de acompanhamento, né? Que um processo demencial é importante a gente estar atento a isso, né? Se
se está com neurologista, se está com outros profissionais que estão fazendo acompanhamento de saúde dessa pessoa. Isso é muito importante. Importante seria uma equipe, né? Atenta aí. Ana Cláudia está te dando um retorno aí, agradecendo, falando sobre a sua contribuição, que foi importante. Aí eu vou aproveitar aqui e vou comentar o comentário que você leu anteriormente, né? Que não era uma pergunta, era um comentário, né? Falando que quando o idoso é agredido pela família, ele teme em falar sobre isso, né? Porque ele tem receio de ser abandonado, né? E a gente pensar aí até de uma reflexão, o que é que se trata esse abandono, né? Porque se a gente pensar que o abandono, ele se configura apenas pelo abandono físico, mas a gente vai perceber que o abandono, ele pode ser configurado de outras dimensões também. Então, principalmente quando a gente está falando de situações de violência, né? Então, situações de negligência, né? Que vão estar presentes. E aí, esse comentário, né, reforça essa nossa discussão em relação ao medo, em relação ao receio, né, em relação a outros elementos, né, que o próprio processo de violência psicológica, né, vai estar interferindo na subjetividade dessa pessoa e nas possibilidades que ela entende que pode. Porque é como se estivesse ali limitando, né, aprisionando em várias dimensões. Com certeza. Temos mais uma pergunta aqui. Qual instrução você poderia dar para famílias e ou cuidadores que convivem com idosos com transtorno borderline? Complexo, né? É complexo. E aí, assim, as recomendações... Bem complexo, né? E aí, as recomendações, assim, não é uma recomendação única, mas alguns fatores que a gente pode estar atento, né? As possibilidades de ter atendimento multiprofissional para essa pessoa. Então, se isso é possível, ou de que maneira, nos seus... A gente está falando aqui de Recife, né? Mas eu sei que essa dimensão aqui da internet, a gente pode estar falando, interagindo com pessoas de vários lugares, né? Porque tem essa dimensão que espacialmente a gente abrange. Então, verificar aí as possibilidades no município, né, nessa rede de cuidados, para estar ficando atento a esse atendimento multiprofissional. Então, provavelmente com o transtorno diagnosticado, né, vai precisar ter acompanhamento de um profissional de psiquiatria, por exemplo, né, um geriatra vai ser importante, né, para ter essas outras dimensões relacionadas ao processo de envelhecimento. O próprio profissional de psicologia, né, em diálogo também com esses outros profissionais, para pensar aí no bem-estar dessa pessoa e também pensar nessas orientações mais singulares de acordo com a realidade em que essa pessoa está inserida. Que é importante a gente pensar nisso. Quando eu falo desses elementos gerais, e aí esses elementos gerais vão estar fazendo aí um recorte dessas possibilidades que são possibilidades singulares, que aí vai estar dentro de uma realidade, de um contexto, né, de cada pessoa idosa, de cada família, de cada cuidador, né? Exatamente. E ela comentou aqui, muito bom seu comentário, seu complemento ao comentário, ok. Espero ter Que bom. Espero ter ajudado mesmo. Que bom, que bom. Bom, então vou dando continuidade aqui, tá? Quantas coisas, né, foram surgindo aí a partir dessa discussão. Que bom. Sim. E aí, pensando, né, nesse contexto da pandemia, pensando em tudo isso que a gente vem aqui dialogando, né, em todos esses contextos aqui que surgiram. Quais os desafios, Cássia, que você tem percebido, né, atualmente na pandemia, nesse contexto que a gente se encontra? O que é que você poderia aí comentar, trazer para a gente
Desafios, né? E relacionando É, a questão da pandemia, certo? Primeiro eu vou reforçar o desafio da questão da psicoeducação. Né? Eu vou entendendo na minha prática que esse é um desafio. É um desafio, sim, né? Para a gente, né, que está aqui na linha de frente da psicologia, isso é um desafio, sim. Porque isso é um desafio da ponta, né, ali da linha de frente, mas é um desafio enquanto coletivo, né, enquanto categoria. A gente está ainda, né, nesse trabalho de disseminar informações que sejam relevantes para a população, né, de informações que sejam acessíveis, que tenham uma linguagem acessível, inclusive para as pessoas idosas, né? Aí eu vou trazer dois elementos que eu acho que é importante, falando do contexto de pandemia e com pessoas idosas. Primeiro, a questão de notícias falsas. Eu não sei, né, essas realidades múltiplas, mas aqui no Recife a gente tem um perfil de pessoa idosa que utiliza muito o WhatsApp. Então, quando esse idoso, né, ele tem acesso à internet, que isso é importante a gente também frisar, que nem todas as pessoas elas têm acesso à internet, nem todas as pessoas têm um celular que tem acesso à internet. Então, quando se tem o WhatsApp, ele se torna ali uma ferramenta importante de comunicação, porque mesmo que a pessoa não consiga ler, né, por vários motivos, por motivos fisiológicos mesmo, por baixa visão, outra coisa, mas também por questões de não conseguir mesmo ter uma leitura adequada ou fazer uma leitura rápida, o WhatsApp tem o recurso do áudio. Então, é uma ferramenta que é muito utilizada. E aí, acontece que no WhatsApp também circulam muitas notícias que são informações falsas, né? Relacionadas a várias coisas e principalmente em relação à pandemia. E aí, veja, outro elemento, mas que está relacionado, é a questão do idadismo, que sempre aconteceu, né? A palavra sempre, mas assim, é algo que é presente, a questão do idadismo, mas que na pandemia fica evidente. E aí, o que é o idadismo, né? O idadismo é um preconceito relacionado à idade. E aí, sobre envelhecimento, um preconceito por ser velho ou por ser velha. E aí, essas notícias falsas circulando, né, ampliam todo um contexto, né, de desinformação, de angústia, de sofrimento, de medo, né? Por exemplo, circular notícias falsas de que os idosos que estiverem na rua, eles vão ser pegos porque a prefeitura está colocando caminhão que tem um objetivo. Então, tudo notícia falsa, né? Mas que aquela pessoa, ela vai fazer aquela leitura, ela vai fazer aquela visualização daquela imagem, ela vai tomar como verdade. Então, isso é um desafio enorme. Então, sobre notícias falsas em todos esses sentidos assim da pandemia, né? Então, aqui no Recife, a gente tem um perfil de pessoas idosas de grupos civis, né? Ou seja, nos bairros do Recife, existem grupos que são organizados, né? E eles têm certa vinculação aí também com a própria rede, né, de prevenção e proteção do município. E até essa situação de pandemia, qual era o discurso? O discurso era se relacione com outras pessoas, aprenda uma atividade nova, saia de casa, vá conhecer algum lugar com seu grupo, né, de idosos, participe de um grupo de idosos que fica perto da sua região. Então, todas as estratégias que se tinha pensado até esse momento, elas não são tão eficientes assim. Então, assim, precisa aí de um nível de readaptação, né, um nível de reorganização mínima para que essa pessoa idosa que ouvia, né, estava ali habituada com um tipo de estratégia, nesse momento não pode sair de casa. É importante prevenir, é importante evitar, né,
né? Sair de casa. E mesmo saindo, é importante tomar certos cuidados. Então, não é para qualquer lugar essa saída, né? Não é uma saída que se fazia antes, que era passeios em coletivo, né? Visitar museus ou aprender uma atividade artística. Essa saída ela vai ter outro objetivo, né? Então, o nosso esforço nesse momento é a gente repensar essas estratégias junto a essas pessoas idosas, de maneira individual e de maneira coletiva, né? Porque a gente pensar dentro dos contextos. Porque se a gente pensar que todo mundo tem essa possibilidade aqui de comunicação, de acesso, uma parcela possui essa possibilidade, outra parcela não possui. E aí, quais serão as outras estratégias que estarão ali ao alcance daquela família, ao alcance daqueles cuidadores, da pessoa idosa, para estar repensando e se readaptando nesse contexto, né, de pandemia. E aí, por exemplo, essas notícias falsas pode interferir na própria aceitação, de compreensão do que é a pandemia, de como se cuidar, de como prevenir, a importância da vacinação, pode estar interferindo em todas essas informações, que são informações extremamente relevantes. Com certeza. Muito bom. Tem um comentário aqui, tô vendo. A colega colocou assim: estou iniciando atendimentos a idosos em consultório e estou ansiosa para recebê-los. Muito bom esse momento com vocês, por estarem discutindo esse assunto com idosos. Ah, que maravilha que você gostou. Maravilha. Acho que alguém também perguntou se a live vai ficar salva, né? A live vai ficar salva. E aí é isso. Ok, maravilha. Acho que eu respondi, né, Pauline? Acho que agora... Respondeu. Respondeu sim, tá ótimo, né? Eu respondi. Reinventar, né? É necessário aí reinventar, né, esse cenário. E aí é muito disso, né, que tem sido necessário nesse momento, né? São novas estratégias. Que bom. E aí pensar até na nossa possibilidade de criatividade, né, nesse momento. Exatamente. E assim, e nós, enquanto pessoas adultas, vivenciando o nosso processo de envelhecimento, a gente também pensar nas nossas estratégias criativas para viver esse momento, né? O que é que a gente tem feito, né? Para estar pensando, inclusive, na questão até do próprio autocuidado, que é uma coisa que é bem importante, né? Para todo mundo e para a gente também. Se a gente for pensar em todo mundo que oferta algum tipo de cuidado, que a gente está nesse lugar, né, de cuidado, em alguém que oferta algum tipo de cuidado, é importante pensar nesse cuidado, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho depoimento. Eu, por exemplo, eu tenho tentado, assim, com muito rigor, né, deixar um dia da semana que seja um dia de descanso completo, né? Então, isso para mim eu percebo que é uma estratégia importante. Então, como que o nosso lugar também nesses processos, né? Como é que a gente vai estar também repensando as nossas estratégias criativas dentro desse cenário? Que é um cenário que a gente vivencia também de outros níveis de excesso, né? Falando das notícias falsas, mas de toda forma a gente vive um cenário de excessos, né? Excesso de informações, né? Inclusive de informações negativas, né? Um excesso de muitas coisas. Então a gente é importante ficar atento em relação a isso. Acho que a Ednei colocou aqui, que ótimo, parabéns, cheguei há pouco, vou ver a live depois. Seja bem-vindo, né? E Tati colocou assim, seremos todos idosos em breve. Sim, esperamos isso, né? Esperamos isso. E por isso precisamos começar também a nos cuidar, né? Repensar o nosso lugar. Sim, e esse lugar de cuidado também, né? Esse comentário, seremos todos idosos em breve. Por exemplo, Pauline, que isso é uma formação importante, que aí talvez nem todo mundo saiba, né? Mas o processo de envelhecimento ou a idade do envelhecimento, né, como é determinada aqui no Brasil ou mundialmente,
tem mais pessoas envelhecendo aqui no Brasil e no mundo. Então, isso é um fenômeno. Então, há alguns anos atrás, por exemplo, o nosso país era considerado um país de jovens, né? Um país de jovens, mas a tendência é que a gente vá se tornando cada vez mais um país de pessoas idosas. E isso não fica evidente nos nossos planejamentos. E aí, quando eu falo planejamento, eu falo a nível individual e a nível coletivo também, né? A gente pensar em cidades que sejam cidades que recebam essas pessoas idosas, que essas pessoas idosas possam caminhar e transitar com segurança, né? Então, a gente pensar que o nosso país, ele está envelhecendo, né? E pensar também a nível, nesse sentido da pandemia, como a população idosa, a gente pensando lá na questão do idadismo, né? Como a população idosa, ela foi afetada, né, de maneira concreta, né? Mas também de maneira subjetiva, com a questão do preconceito, né? A gente entender ali, inclusive, que nós temos, assim, atitudes de risco, até para a gente pensar, repensar essa questão do termo de grupos de risco mesmo. A gente tem atitudes de risco que, por exemplo, hoje no cenário de pandemia que a gente ainda vive aqui no Brasil, infelizmente, né, o perfil de pessoas que estão internadas, de pessoas que ficam com um processo de adoecimento mais grave, ele tem alterado, né? Não é mais aquele primeiro perfil que eram pessoas mais idosas. E aí, por exemplo, Pauline, no começo que a gente escutava muito assim, mas é idoso. Então, assim, então tudo bem, porque é idoso. Mas aí é tudo bem, gente? Não é tudo bem, né? A gente pensar como que isso tá tão, assim, entrelaçado na nossa cultura, como esse lugar da exclusão, como esse lugar da marginalidade, né? Como esse lugar de que não, porque não tem não está inserido no mercado de trabalho, não tem uma vida produtiva ou não tem uma vida ativa. Existe vida ativa e vida produtiva fora do mercado de trabalho, né? Porque a gente pode ser ativo e pode produzir para a gente. A gente não precisa ser ativo e produzir, né, com finalidade única, né, financeira. A gente pode pensar nessa atividade, nessa produção em várias dimensões, né? Não nessa dimensão apenas financeira, né? Então, isso é importante a gente... Luciana colocou, tô chegando lá e quero usufruir. E vai, Lu, com certeza. Com certeza. Estaremos lá juntas. Tem um outro comentário aqui. A nossa população será composta por mais pessoas idosas. E precisamos preparar nossas cabeças, nosso país para isso. Sim, Exatamente. sim. Preparar nossas cabeças e nosso país. É exatamente isso mesmo. Né? A gente Muito ter bom. essa dimensão, né? Que, por exemplo, quando a minha avó, ela tinha a minha idade, uma pessoa de 40 anos era uma pessoa muito idosa. Né? Uhum. E hoje, uma pessoa de 40 anos é uma pessoa jovem, que é considerada extremamente jovem, né? Mas uma pessoa de 40 anos, há alguns anos atrás, e nem tanto tempo assim atrás, já era considerado assim, um idoso, já é uma senhora. É como que esse perfil, ele está sendo modificado. Então, a gente recebe aí há alguns anos mais, né, de vida, e aí a gente pensar como que as possibilidades para a gente viver esses anos a mais, né? Com certeza. Eu acho que eu respondi, Muito né? bom. Respondeu, excelente. Cássia, eu estou pensando aqui no nosso tempo. Acho que Ok, temos alguns minutos, né? ok. Então vamos finalizar, né? Eu só queria, se der tempo aí, né, que você pudesse aí finalizar, dando algumas orientações para a denúncia, né, com relação à violência, né? Acho que é bem pertinente Sim. esse tipo de orientação. Luciana colocando aqui, com esse CID que precisamos derrubar.
né? Com certeza. Pois é. Então, acho que a gente pode finalizar com essas informações que são importantes, né? A gente falou sobre violência. Uhum. Então, quando percebe que existe uma violência que está sendo cometida ou, né, que tem aí um prenúncio, uma suspeita de que está acontecendo alguma violência, como é que a gente pode denunciar? Então, o canal mais famoso é o Disque 100, né? Que é um canal nacional que vocês podem estar fazendo essa denúncia. Também tem os canais das ouvidorias, e aí tem o canal da ouvidoria do próprio Ministério Público. Aqui no Recife, a gente tem uma promotoria específica para a pessoa idosa. E aí é importante você verificar de onde é que você está assistindo essa live, como é que funciona nas promotorias de onde você mora, se tem uma promotoria específica ou se é uma promotoria geral, né, que abarca outros casos também. Aqui no Recife a gente tem uma delegacia do idoso, mas mesmo que no seu município não tenha delegacia do idoso, você pode denunciar em qualquer delegacia. Verificar também outros canais de ouvidoria dentro do município ou do estado, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos do município e do estado, geralmente tem esses canais de denúncia também. Os próprios conselhos, os conselhos municipais das pessoas idosas podem estar recebendo esse tipo de denúncia também, certo? Acho que esses são os principais, né? Esses são os principais. Ótimo. E se você é referenciado por algum serviço, mais informações sobre isso, respondi, né? Respondeu. Excelente, Cássia. Tem um comentário aqui de Tati, dizendo que foi um prazer dividir esse assunto com a gente. O Que prazer foi desculpem, mas nosso. gostam muito de comentar e interagir. Que é isso, excelente. Foi um Foi momento ótimo. exatamente, né? Para a gente interagir bastante. Que bom. Foi ótimo. Paulinho, eu agradeço muito. Agradeço você, né, por estar aqui, né, se propondo a esse desafio, né, essas mudanças também tecnológicas, né, que a gente vai aprendendo. Agradeço a quem participou, né, agradeço ao CRP por essa possibilidade da gente estar atuando dessa forma tão sensível, né, se aproximando com outros atores da psicologia, se aproximando com outros atores que fazem parte dessa rede de proteção à pessoa idosa, né? E a gente também se sensibilizando, né, e tá interrelacionando esse tema do envelhecimento com outros temas também. E aí, mais uma vez, eu reforço o convite para quem é psi, para quem é estudante de psicologia. Existe o nosso GT e outros GTs e outras comunicações. E aí, mais informações vocês podem estar procurando o próprio CRP, né? A assessoria do CRP. Os canais estão lá no site, no contato, lá na descrição do contato vão ter os canais. E vocês podem estar entrando em contato também com a gente. Se vocês precisarem de algum suporte, né? Ou até quiserem participar de nossas reuniões. Sejam bem-vindos. Exatamente, o convite está feito, né? Luciana aqui dando os parabéns. Obrigada, Luciana. Que bom, que bom. Acho que foi um momento muito interessante, foi um momento de troca, né? Muito rico. Que bom poder falar sobre esse assunto, poder dividir experiências, né? Que bom estar com vocês. Obrigada, Cássia. Obrigada por esse momento, por esse desafio também, por ter aceitado esse desafio, né? Então, Sim, a gente obrigada aí a aprende, todos. né? É vivendo e aprendendo todo o tempo. Gente, obrigado, Estou obrigado. pedindo o canal, Cássia. Na verdade, é o... Você pode estar entrando em contato com o próprio CRP para estar entrando em contato com a gente. E aí o CRP, ele pode estar respondendo. Você vai lá no site do CRP, na descrição de contatos, e aí você pode estar perguntando alguma forma de entrar em contato com a gente e com o nosso grupo de trabalho ou com qualquer outro que você queira. Tá certo? Até para assim, você perguntar quais existem, se tiver alguma dúvida, eles podem estar dando essa assessoria também. Ok? Ok, Finalizamos? ok, muito Beijo, Paulinho. obrigada.
Beijo. Beijo, tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau.